Eco Daily 2022, máxima potência e máxima economia. Agora, 5h52 e tá na hora de falar de futebol aqui no Band News Minas, segunda edição. Conosco já estão André Salles. Tudo bem, André? Boa tarde. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está nos ouvindo. Hoje nós temos aqui o Daniel com a gente, então Duda também. Boa tarde para todo mundo. Subiu a plaquinha da substituição, né? Saiu o Gabriele Alves. A gente até deseja melhoras pra Gabi, tá com Covid. A Gabi vai daqui a pouquinho tá de volta com a gente. Tudo bem, Daniel? Boa tarde, Favarini, André, Duda, e boa tarde aos ouvintes. Vemos, né, substituir a insubstituível Gabriele Álvares. Aí, gostei. Também. Começou bem, Duda. Começou bem, muito bom. Ô, André, ontem nós tivemos os dois próximos adversários aí de mata-mata do Atlético em campo, né? E eles conseguiram grandes resultados. O Palmeiras conseguiu um 5-0 no Cerro Porteño pela Libertadores. E o Flamengo fez 7-1 no Tolima, que foi o time que ganhou do Atlético aqui no Mineirão recentemente. Até que ponto isso pode preocupar ou assustar o atleticano? Eu acho que isso mostra o que todo mundo já sabia, né? Que Palmeiras e Flamengo são equipes muito fortes, assim como o Atlético. Então são dois duelos gigantes. O Palmeiras hoje, em termos de resultado, talvez é o time brasileiro que tem tido o melhor desempenho, né? O líder do Brasileirão, fez a melhor campanha na Libertadores, massacrou o Cerro Porteño. E aí, nesse caso, gera uma dúvida, porque o Atlético teve dificuldades com o Emelec, né? No caso do Flamengo, o Atlético já venceu 2 vezes o Flamengo. Se a gente for contar começo do ano, ganhou um título também em cima do Flamengo, né? Não acho que esse 7-1, apesar de ser um adversário que venceu o Galo no Mineirão, não acho que esse 7-1 transforma o Flamengo em um bicho-papão. Mas é claro que é um adversário que tem muitas qualidades, tem jogadores de muito talento, principalmente na parte ofensiva. Então, acho que vale para redobrar a atenção. Mas a gente já sabia, né, Daniel? São 2 adversários fortíssimos que o Atlético tem pela frente e mostraram isso com esses resultados. Não, com certeza. Até puxando um gancho sobre o Tolima, né, que perdeu de 7, como o Flamengo tem enfrentado o Atlético. Outra circunstância também, né? O Atlético já estava classificado, entrou pro jogo, acho que até meio desligado, né? E, assim, pegar ver o Flamengo e o Palmeiras terem esses bons resultados acontece. Porque, assim, se o Atlético quer ser campeão, ele vai ter que pegar os times mais fortes. E no Brasil, os times mais fortes que a gente tem são Palmeiras e Flamengo. Então era meio inevitável, né? Esses confrontos. Mas com certeza não ajuda a ver eles dando essas goleadas, assim, depois da dificuldade que o Galo teve com o Emelec. Eu acho que aqui o recado do André é muito bom, né? Para o Atlético redobrar a atenção, porque por mais que o time tenha conseguido ali aquela sequência, né? Desde que teve aquela pressão no Turco antes do jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que falaram que o Turco seria demitido, o Atlético conseguiu aí, acho que 4 vitórias e um empate e aí conseguiu recuperar, conseguiu diminuir ali a pressão sobre o Turco, mas fica assim o recado, principalmente porque o Palmeiras vem voando há alguns anos com o Abel Ferreira, né? E talvez esta seja a melhor versão do Palmeiras do Abel Ferreira desde que ele chegou, e o Flamengo também está nessa fase de recuperação com o Dorival Júnior. Passando pelo Cruzeiro agora, o André, ontem, no finalzinho do Papo de Esporte, a gente falou que o Cruzeiro contratou o zagueiro Luiz Felipe, do PSV, da Holanda, assinou com o Cruzeiro até 2024, e hoje a Raposa anunciou o atacante Bruno Rodrigues, cedido por empréstimo pelo Tombense. Ele se destacou na Ponte Preta, teve uma passagem ali pelo São Paulo sem muitas oportunidades, estava no Famalicão de Portugal. O que você tem a dizer desse jogador? O Cruzeiro vai trazendo jogadores com perfil até parecido. Acho que o único que foge é o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues já é um jogador um pouco mais consolidado, ele fez uma Série B muito boa pela Ponte Preta, fazendo inclusive gol no Cruzeiro, né? Isso em 2021. Foi pro São Paulo, acabou não sendo muito aproveitado pelo Hernan Crespo, e agora no Famalicão teve bons números, um jogador que foi bem na Liga Portuguesa, não é uma liga do nível do Brasil, na minha opinião, mas talvez com a Série B eu acho que dá uma aparelhada boa. Então eu acho que é um jogador que chega para ser titular, inclusive, para suprir aí essa falta que o Jajá tá fazendo, um jogador mais de beirada de campo, né? Mais de lado de campo. E aí eu tô falando sobre esse perfil de jogadores porque o Luiz Felipe é um jovem jogador praticamente livre no mercado, né? Vem ainda com o vínculo com o PSV, mas o vínculo tá se encerrando. Aí a ideia é que PSV e Cruzeiro dividam os direitos. E ainda tem o Marquinhos Cipriano, que é um jogador que surgiu no São Paulo, foi pro Shakhtar, estava emprestado pro futebol suíço, vinha atuando como lateral, surgiu aqui no Brasil como ponta, jogador que tem essa polivalência e que também chega como oportunidade do mercado, está bem próximo de assinar. É um jogador, então, que
ficaria até o meio do ano que vem, e no meio do ano que vem encerra o contrato com o Shakhtar da Ucrânia. Então pode ser também uma possibilidade de mercado. Agora, tem um nome de um jogador nesses mesmos moldes, jovem ainda, promessa, que viria, mas que não veio mais. Uma notícia que acabou de sair, uma reviravolta, eu tô até aqui com o GE. O Fernando Henrique, volante, viria do Grêmio, uma repercussão negativa enorme entre os gremistas, e o Romildo Bolzan, então, presidente do Grêmio, vetou o negócio. Informação, então, dada pelo Globo Esporte, estou aqui repercutindo. Esse jogador não veio. Mas fato é, Daniel, que o Cruzeiro está reforçando com jogadores que são apostas. Tem um time que está indo bem na Série B e, ao mesmo tempo, vai contratando jovens. Se firmarem, ótimo. Se não firmarem, são jogadores com custo baixo. É importante também, até pensando que o Cruzeiro, né, tá a caminho de subir para a Série A. Então, manter um elenco básico com os jogadores jovens, né, poderem ser reaproveitados no ano que vem. E também fortalecer um pouco o elenco, que algumas vezes se mostra frágil, inclusive no jogo contra o Ituano, que o Cruzeiro não fez um bom jogo e sentiu falta, né, dessas peças de reposição para poder entrar durante o jogo e incendiar a partida. E o Bruno Rodrigues, né, como o Andrezão falou, para vir suprir o Jajá, e também o Rafa Silva, que não tá jogando e estava sendo destaque do Cruzeiro, né? Exatamente, o que vem dando certo, né? Essa estratégia de contratar jogadores que não são tão conhecidos assim. O Cruzeiro fez, por exemplo, com o Rafa Silva, que você acabou de citar, com o Luvanor, que fez gol contra o Ituano, com o próprio Pesolano, que chegou para a comissão técnica, não era muito conhecido, tem dado certo. Sim. Então vai repetindo aí a receita com esses novos jogadores. Por hoje é o que temos, André, valeu, até amanhã. Grande abraço, amanhã é pré-rodada, hein? Amanhã você está de volta, hein, Daniel? Então estaremos amanhã. Estaremos novamente. aí, é o que temos, Duda.